agradecer, é um prazer enorme, enorme estar trabalhando em conjunto com a Clínica Santa Helena, né? Agradecer também a recepção que eu sei que vocês tiveram junto com o Alexandre, junto com a Bianca. Na verdade, eles rasgaram elogios, né? Da clínica, então realmente foi muito bacana. O material também, né, relacionado à divulgação, da implementação, ficou realmente sensacional. Eu acho que a gente está no começo de um trabalho, de uma parceria muito promissora em relação a tudo isso. A gente está muito feliz de estar aqui nessa noite, em primeiro ponto. E para expressar o que a gente vai fazer hoje, que tipo de treinamento, a gente vai falar do eletroencefalo de amplitude integrada, a gente vai falar do AEG. A gente vai dividir essa apresentação em 2 pontos. Eu vou fazer uma introdução sobre a importância, já vou trazer casos clínicos, né? Qual que é a relevância, por que a gente ganha, ou o que a gente ganha quando a gente faz esse tipo de monitoramento. E a Bianca vai pegar uma parte um pouco mais prática, que ela vai lembrar como é que a gente monitoriza propriamente dito, como é que a gente interpreta os achados desse monitoramento. A qualquer momento, se alguém optar por fazer perguntas, por favor, fiquem à vontade, ou então no final das apresentações, ambos são adequados. Então vamos iniciar. Vocês conseguem ver a minha tela? Combinado. Bom, então a gente vai falar sobre o uso do AEG na UTI neonatal. É o tema dessa primeira apresentação, um pouco sobre a importância. Essa apresentação ela tem uma introdução, a gente vai falar da aplicabilidade clínica e rapidamente da nossa experiência. Lembrando da introdução, né? Então, falando de neonatologia, a gente sabe que a gente tem diversos avanços aí na neonatologia, uma das especialidades mais avançadas, uma redução muito importante da mortalidade, com mais o que muitas vezes acontece frente a populações de risco, a gente ainda tem um neurodesenvolvimento deficiente, onde eu tenho um cenário que eu gostaria muito de culminar nessa redução, ou combinar essa redução de mortalidade com neurodesenvolvimento adequado. E um passo fundamental para que a gente faça isso é entender os mecanismos de lesão cerebral, né, que podem envolver estresse oxidativo, apoptose neuronal, hemorragia, pleocumalácia, enfim, coisas que a gente estuda, coisas que a gente sabe que existem. Então, como é que a gente pode avaliar de forma mais adequada? Eu tenho 2 caminhos. Ou eu olho para a anatomia, ou eu olho para a função. Olhando para a anatomia, eu tenho caminhos interessantes. Eu posso fazer ultrassom, tomografia, ressonância, enfim, são todos exames de imagem que olham a anatomia. E eu posso fazer um exame à beira-leito com menor nível de resolução, um exame, né, que aí a gente não consegue fazer a beira-leito, com maior nível de resolução. Mas percebam que, independente deles, todos eles têm todo o seu valor prognóstico e diagnóstico, mas é sempre uma foto, entre aspas, daquilo que já aconteceu, uma foto da anatomia, uma foto do possível insulto. E quando a gente fala de função cerebral, na verdade, a gente poderia adicionar função cerebral em tempo real, né? E eu tenho 2 caminhos para olhar para isso. Eu poderia olhar para a atividade elétrica do cérebro, então, basicamente, fazer um eletroencefalograma, que já adianta que é muito mais do que crise convulsiva, sim ou não, né? A gente está vendo, eu sempre falo que um cérebro saudável tem atividade de base, as ondinhas saudáveis, um cérebro doente tem essa atividade doente, né? E tem a questão das crises. E do outro lado, então, no lado da eletroencefalografia, atividade elétrica, e do outro lado, a parte da oxigenação, né? E o NIRS é um novo método que ajuda muito a gente, né, para falar de oxigenação cerebral. Vale uma aula só para falar sobre o NIRS, é um método também bem interessante. Vamos focar a apresentação da eletrofisiologia. Qual que é o racional? De novo, eletroencefalo é muito mais do que crise sim ou não. A gente sabe que diferentes graus de depressão da atividade elétrica estão correlacionados a lesões em estágios agudos ou crônicos, né? Então, se eu tenho um cérebro que está saudável, né, e de repente tem um insulto, frequentemente a atividade básica estava saudável, eu consigo enxergá-la deprimida em tempo real, um marcador belíssimo de função cerebral. Portanto, faz muito sentido monitorizar bebês com alto risco. E a pergunta é como? Como é que eu posso fazer então a eletroencefalografia? Porque também o ideal seria que eu fizesse contínua, por tempos prolongados, já que eu quero monitorizar a função. E a gente sabe utilizar a EEG convencional nos primeiros dias, semanas de vida, é difícil. Poucos centros no mundo conseguem fazer isso por um grande número de bebês dentro das suas UTIs de forma simultânea, né? E aí o AEG, né, ele surge com a opção, o AEG ganha esse azinho na frente, vem de EEG de amplitude integrada, onde eu vou fazer o monitoramento dessa atividade elétrica com um número
pouco menor de eletrodos e tem algumas peculiaridades, né? Então, Gabriel, o que é o AEG? O AEG é uma técnica de registro eletrográfico com apenas um ou dois canais, ou seja, a gente vai usar um número reduzido, um número menor de eletrodos, na verdade, de 1 até 3 canais, né? Onde a tendência do eletroencefalo, onde eu vou pegar o eletroencefalo segundo a segundo, né? E vou transformar ele no gráfico, ou seja, eu vou ver uma tendência eletrográfica, onde eu vou estar sempre olhando que a gente chama de amplitude mínima e máxima e analisar isso ao longo de várias horas seguidas. O que eu quero que vocês guardem? Que o AEG, ele pega o EEG bruto, segundo a segundo, pega aquela informação, comprime e coloca num gráfico. E esse gráfico eu vou estar olhando a amplitude mínima e máxima, e a Bianca vai destrinchar bastante isso na apresentação dela, mas essa daqui é uma fotinho do AEG. Eu peguei aquele gráfico segundo a segundo, comprimi tudo num gráfico, onde aqui eu tenho 1 hora, 2 horas, 3 horas de monitoramento, e eu vou estar sempre olhando para a amplitude mínima e amplitude máxima desse traçado para determinar se ele é saudável ou não. Então, só para aprofundar, né, e de novo, a Bianca vai tocar bastante nesse assunto, então eu vou passar um pouco mais rápido, mas aqui, por exemplo, eu tenho 1,5 cm de registro é igual ao segundo, todo esse sinal é filtrado, trabalhado de uma forma importante, e ele vai plotar num gráfico que a gente chama, num gráfico, tempo comprimido, porque aqui eu tenho 1 hora, 2 horas, 3 horas de monitoramento, numa escala semi-logarítmica, né, que vai de 0 a 10 de forma linear e de 10 a 100 em escalas logarítmica, por isso escala semi-logarítmica. Montagens preconizadas, ainda de forma muito genérica, a gente preconiza montagens olhando para esses 4 eletrodos aqui, C3P3, tudo que é ímpar à esquerda, central parietal. E do outro lado, olha o outro hemisfério, C4P4, tudo que é par é à direita. Então, basicamente, a gente está olhando para essas regiões cerebrais, né, que são as regiões de maior risco de crises epiléticas no período neonatal, é aí que a gente está olhando com esse tipo de montagem. Então, que tipo de vantagem esse método traz? Ele não é invasivo, eu posso fazer ele a beira-leito, eu faço de forma contínua, ou seja, por 24, 48, 96 horas seguidas. Ele permite, ele é muito mais fácil de olhar continuamente. Né? E tem uma excelente correlação com o eletroconvencional. Né? Lembrando que são técnicas que cada uma se suplementam, não é para substituir, mas elas suplementam de forma muito importante e com razoável, com nível de acurácia no mínimo interessante. Né? E o que a gente utiliza? Então, o que é esse AEG de 2 canais? Qual que é a interface? A gente vai estar sempre olhando para o EEG bruto, né? E essa linha aqui corresponde ao AEG numa tendência de baixo. Aqui em C4P4, outra linha que corresponde ao outro gráfico de baixo. Então, cada um dessas linhas segundo a segundo vão construir um gráfico ao longo das horas que a gente está enxergando aqui em azul. E quais informações? São 5, na verdade, nessa aula, como é muito inicial, né? Como a Bianca vai se aprofundar, eu vou falar de 3, né? Que a gente poderia ver a atividade de base, que eu já adianto que é a saúde cerebral, a questão do ciclo sono e vigília, que é quão maduro esse cérebro é, geralmente está associado a bom prognóstico, e crises epiléticas, se a criança está tendo crise sim ou não, que é uma informação muito crítica quando a gente faz um eletro em um bebê. Da atividade de base, de novo, a Bianca vai se aprofundar na aula dela, mas adianto que a gente tem, né, diferentes tipos de classificação por voltagem ou por padrões. A gente utiliza muito mais na prática clínica a classificação por padrões, onde de forma muito simples a gente vai diferenciar os padrões em contínuo, descontínuo, surto-supressão, contínuo de baixa voltagem e isoelétrica. Só para vocês se mentalizarem com os nomes. Contínuo, descontínuo, surto-supressão, contínua de baixa voltagem e isoelétrica, sendo os 3 últimos sempre patológicos, né? Mas esse daqui já é o terreno bastante da aula da Bianca. A gente também lembra, então, atividade de base, eu vou estar olhando para a amplitude mínima e máxima, os traçados, os padrões. Ciclo sono e vigília, como é que a gente vê, né? A definição é padrão sinusoidal das bandas de amplitude. Vamos desconstruir isso. São momentos onde as amplitudes elas se aproximam, a linha de baixo e a linha de cima se aproximam, e momentos que elas se aproximam e se afastam de forma periódica, né? Quando a gente fala, com alguns centros eles falam formando as pequenas bubbles, né? As pequenas bolhas, enfim. Esse momento onde as linhas se aproximam é momentos de sono superficial ou vigília, e os outros são momentos de sono profundo. Né? Então, a gente sempre gosta de enxergar esse tipo de atividade, geralmente está associado a bom prognóstico e maturidade,
E, por fim, as crises epiléticas, né? Que a gente vê pelos aumentos súbitos das amplitudes mínimas e máximas dessas barriguinhas. Isso daqui é um traçado de mal epilético nessa criança, esse que a gente chama dente de serra, um epilético por 1, 2, 3, 4 horas seguidas, né? E sempre que a gente vê no traçado, porque é muito fácil ver essas amplitudes mínimas e máximas, ou como é que eu vou ter certeza se isso é crise ou talvez artefato? Porque pode ser artefato. Como é que eu enxergo? Olhando o eletroencefalo aqui segundo a segundo. É onde mora a informação real. Então, eu venho aqui, clico, enxergo o eletro segundo a segundo. E de forma muito simplificada, a crise epilética, o que acontece? Quando eu tenho aquele aumento aqui, ó, aquela barriguinha, aumento súbito da amplitude mínima e máxima, e tem aqui onda, espícula onda, onda, espícula onda, ondas estereotipadas que duram mais de 10 segundos. Agora eu sei que isso é uma crise epilética, que é um outro exemplo, aumento súbito da amplitude mínima e máxima, traçado bem estereotipado, repetindo mais de 10 segundos, crise epilética. Isso daqui é um artefato. Gabriel, tem aquela barriguinha, aquele aumento súbito da amplitude mínima e máxima, mas olha o EG bruto. Isso daqui é um artefato bem grosseiro, né? Isso daqui está manipulando a criança, definitivamente não é crise convulsiva. Bom, dito essa introdução, né, e reforço que a gente vai ter uma aula na sequência para destrinchar cada um desses parâmetros, então não se preocupem se vocês ainda não conseguiram identificar todos eles. Mas, Gabriel, quando eu tenho esse tipo de monitoramento, quem que eu vou monitorizar? Que tipo de bebê eu vou monitorizar? Existem vários grupos super interessantes, como crises convulsivas, asfixia perinatal, os prematuros, né, uma série de outras situações, o cardiopata, né? E lembrando o seguinte, se eu tenho um monitor não invasivo, à beira-leito, que me traz informações muito importantes sobre o estado de saúde, né? Seja que ele vai me trazer informações adicionais, se ele estiver normal, ou se estiver alterado eu vou conseguir atuar, por que não utilizar esse tipo de monitor? Então, vamos ver alguns desses grupos, começando por crise convulsiva, racional para o monitoramento. A gente sabe que a incidência de crises convulsivas no período natal é mais alta do que qualquer outro período da vida. Além disso, 80% ou mais por cento das crises convulsivas não tem nenhuma, absolutamente nenhuma manifestação clínica. O bebê não respira, o bebê não respira não, o bebê não mexe o dedo, o bebê não cai saturação, o bebê não pisca, né, não faz movimento mastigatório ou outras coisas do tipo, 80% a 90% das vezes. Né? Faz muito, portanto, é muito, muito necessário monitorizar essa população de risco. Né? Aqui a gente bateu no caso da crise epilética, mas só para mostrar um caso clínico. Né? Aqui eu tenho um bebezinho, nasceu a termo, estava estável hemodinamicamente, começou a fazer movimento sugestivo de crise convulsiva. E olha o que aconteceu com essa criança. Né? Aqui a gente vai enxergar o vídeo, mas aqui eu tenho aquele aumento súbito da amplitude mínima e máxima e aquele traçado estereotipado. Isso daqui é uma crise convulsiva. Olhando para a criança, né, eu acho que a grande maioria das pessoas que trabalham com neonatologia falam, ó, Gabriel, esse movimento, esses abalos no membro superior esquerdo e no membro inferior, pô, essa criança está convulsionando, independente do eletro. E quando a gente olha no eletro, fica mais fácil ainda ter certeza que ela está tendo a crise. Fato consumado, medicado. A gente fez a medicação fenobarbital e vai migrar 10 minutos para frente. E quando a gente migra 10 minutos para frente, já recebeu o feno, é o próximo vídeo, a gente vai estar nesse ponto. E quando a gente está no próximo ponto, o que a gente vai enxergar é aquele mesmo traçado estereotipado, onda, espícula, onda, né? Está tendo uma nova crise epilética, mas percebam, dessa vez, que o bebê não se mexe, o bebê não mexe o dedo, ele somente respira, né? Isso daqui é a crise subclínica 80% a 90% das vezes. Num cenário bastante assustador. E ainda, pequeno parênteses, existe um negócio que a gente chama de dissociação eletroclínica, que é quando o bebê tem os movimentos clínicos, que são crise convulsiva, você dá o anticonvulsivante, os movimentos param, mas as crises epiléticas continuam, e isso acontece por si só em até 50% das vezes. Ou seja, tô cego na UTI se não estiver monitorizando. Né? E, Gabriel, que outras situações que vale a pena monitorizar, além do que você falou, prematuridade, cardiopatia, asfixia, né? Outras situações, se o bebê tem risco de ter injúria, malformação do sistema nervoso central, sepse grave, meningite, instabilidade hemodinâmica, ventilatória, erros inatos do metabolismo e outras doenças. De uma forma que a gente gosta de fazer muito uma analogia. Gabriel, tem um bebê crítico, vamos supor que eu quero fazer o monitoramento cardíaco dele. Como é que eu faço? Eu coloco o ECG de 3 derivações e vejo, mas de repente você começa a ver arritmias, um traçado esquisito, eu posso fazer uma montagem mais completa, ECG de 12 derivações.
Quero fazer tudo isso de forma contínua, posso fazer um Holter. Quero um exame de imagem à beira-leito, que me traz informações, posso fazer um eco. Quero ir mais além, um exame mais avançado, posso fazer uma angiotomografia, um cateterismo, enfim. E no monitoramento cerebral? Poxa, eu tenho um bebê de alto risco para injúria. Eu poderia fazer o AEG, né? Tem algum tá difícil de entender esse traçado, estou com dúvida, quero olhar mais, posso fazer o EG convencional. Não, quero fazer tudo isso de forma contínua. Faço o vídeo EG e perceba que a técnica que a gente utiliza hoje, ela combina um pouco de todas essas metodologias, né? Fazendo vídeo, né? EG associado ao EG bruto, né? No vídeo EG. Ou posso fazer ainda o vídeo EG com a montagem completa, uma possibilidade. Posso fazer outra, quero um exame de imagem à beira-leito com 3 informações. Ultrassom, transsom, panela. Quero ir além, tomografia, ressonância, enfim. Perceba que o AEG, ele entra muito naquela avaliação daquele paciente de alto risco, né? Então, ele tem um risco de ter uma injúria, ele tem risco de ter crises convulsivas, eu preciso monitorizar essa criança. Então, a gente sempre fala, o racional é muito simples, os bebês usam um monitor mais ou menos como esse para ver frequência cardíaca, PA, oximetria, porque não usar monitores para ver o principal órgão determinante da qualidade de vida ao nosso cenário não teria muito sentido. Feito isso, feita essa introdução, a gente vai para uma parte muito legal, que é da aplicabilidade clínica de tudo isso, né? Então, quais são as situações onde a gente vai ver um pouquinho de literatura e casos clínicos para trazer a aplicabilidade clínica dessa apresentação. Vamos começar a falar, aliás, deixa eu já apontar, a gente vai falar de 4 tópicos: asfixia perinatal, prematuros, cardiopata e manejo clínico como um todo. Falando de asfixia, a gente sabe que o insulto hipoxisquêmico, ele pode levar a um insulto, à depressão da atividade elétrica. Um cérebro que tem um insulto mais importante, a atividade elétrica deprime. E a gente consegue enxergar isso de forma muito clara na eletroencefalografia. Vamos ver um exemplo. Então, aqui a gente tem um bebê de 38 semanas, um Apgar 0, 1, 2, 5 e 7, um prolapso de cordão, uma gasometria arterial grave, pH de 6,98, clinicamente grave, né? Fez o Sarnar com encefalopatia grave, indicada hipotermia. Fato, muito bem indicado, inclusive a hipotermia. Vamos ver a evolução do traçado. E perceba que o traçado inicial dessa criança é muito deprimido. Olha aqui, praticamente uma linha reta, praticamente isoelétrico, né? Traçado severamente deprimido. O que acontece? Quando eu tenho insulto hipoxisquêmico, é um insulto, entre aspas, é como se fosse uma pancada em cima do cérebro. E isso vai diminuir a atividade de base. Só que o que acontece? Como esse insulto não é contínuo, eu tenho uma tendência que ao longo das horas essa atividade se recupere. E geralmente, quanto antes se recuperar, é sinal de que o insulto foi menos importante, tem muita relação prognóstica. Olha com 24 horas. Quero que sempre que vocês vejam amplitude mínima e amplitude máxima. Olha como mudou muito o traçado, né? Olha aqui embaixo. Olha como o traçado ele está nitidamente menos deprimido, mesmo que eu não saiba os nomes, que ainda não sabe interpretar, é nítido que está diferente, que está menos deprimido esse traçado. Vamos evoluir mais horas, com 48 horas de vida. Perceba que eu tenho uma recuperação progressiva da atividade de base, né? As amplitudes mínimas e máximas aos poucos vão se elevando. Eu estou tendo uma recuperação da atividade de base. E aqui no final, com 80 horas de vida, né, a gente chega naquilo que a gente chama de traçado contínuo, amplitude mínima acima de 5 microvolts, máxima acima de 10. Né? Essa criança tem uma recuperação agora mais saudável da atividade de base. Então perceba que é um padrão evolutivo. E quando a gente olha para isso, tem muito estudo prognóstico, muito. Né? E aqui a gente traz uma revisão sistemática, avaliou 17 estudos, avaliando qual seria o tempo ideal. Até quantas horas que se esse bebê recuperar, ele faz bom prognóstico, até quantas horas que se ele não recuperar, ele cai no grupo do mau prognóstico. E revisão sistemática mostrou que nos pacientes tratados com hipotermia terapêutica, e esse valor muda se faz hipotermia ou não, o valor preditivo máximo foi alcançado com 72 horas de vida, né? Onde a gente tem de uma forma bem global que se o bebê recupera em até 48 horas de vida, isso geralmente está associado a muito bom prognóstico, se ele não recuperar até 72, isso geralmente está associado a mau prognóstico. Nesse caso, tem um valor preditivo positivo para lesão de mais de 95%. Então, realmente é um dado muito interessante, já foi considerado, né, por alguns autores como método ouro para prognosticar aí, dentro dos primeiros dias de vida, a evolução da criança com asfixia. Quando eu tenho insulto, né, lembra, o ciclo sono e vigília é uma coisa de cérebro saudável, maduro. Quando eu tenho insulto, a primeira coisa que se perde é ciclo sono e vigília.
né? Então, bebês saudáveis, geralmente a gente tem aquela, a gente chama de bolinhas, né? Enfim, aqueles momentos, aquele padrão sinusoidal das bandas de amplitude, mas, né, sono superficial profundo, mas quando eu tenho a perda do ciclo sono e vigília, quando eu tenho um surto um pouco mais importante, eu perco o ciclo sono e vigília e perceba que eu não tenho nada disso nesse momento, isso é muito comum. E por fim, crises convulsivas, né? Crises convulsivas na asfixia são comuns? Sim, são muito comuns. Aqui é aquele traçado da crise epilética, a gente vai olhar isso na aula. Mas falando sobre crises convulsivas em encefalopatia hipoxisquêmica. A encefalopatia hipoxisquêmica é a principal causa de crises convulsivas em bebês AT. A incidência varia na literatura de 23 a 65% dos casos. Maior seizure burden. Quanto mais tempo as crianças convulsionarem, isso está totalmente associado a pior prognóstico. E a gente relembra que 80% a 90% das crises vão ser subclínicas e sem o monitoramento você não vai conseguir ter certeza se o bebê está convulsionando ou não. Então, de um lado, asfixia, do outro lado, a prematuridade, né? Então, por que eu vou monitorizar um prematuro? Que tipo de informação, qual que é o racional para isso? Então, feito isso, eu vou querer monitorizar um bebê de risco, que é a prematuridade por si só, especialmente se a gente está falando extrema, tem altíssimo risco de insulto cerebral, mas nessa população, quais são os momentos de maior risco? Né? A gente tem momentos de maior risco. Os 3 primeiros dias de vida, porque é um momento de adaptação, o bebê muito frequentemente não tem autorregulação do fluxo cerebral, é um momento muito crítico. Grande porcentagem das lesões cerebrais vão acontecer nesse período, nessa população. Outros momentos, mesmo fora dos 3 primeiros dias, se essa criança tem uma instabilidade hemodinâmica importante, uma criança tem um choque, uma sepse grave, uma instabilidade ventilatória importante, também pode justificar por hipóxia, né, por hipercapnia ou mesmo hipocapnia. Então, são todos momentos que têm risco de lesão cerebral. E tudo isso ainda pode resultar em hemorragia grave, leucomalácia, que por si só também aumenta o risco de crises epiléticas. Então, esses são momentos muito críticos nessa população prematura para monitorizar. E quando a gente fala de eletroencefalografia em prematuro, a gente tem que lembrar uma coisa muito importante, que a imaturidade cerebral está associada à alteração da função cerebral. Então, o padrão que a gente foi enxergar da atividade base está totalmente relacionado à idade gestacional. E aqui, quando a gente enxerga, né, a evolução, traçados de normalidade de bebês de 24 para 37 semanas, perceba que paulatinamente, amplitude mínima, linha de baixo aqui, aos poucos vão se elevando ao longo das semanas, e eu saio de não ter nada daquele ciclo sono e vigília para ter alguma coisa bem imatura aqui com 27, 20, aliás, com 29, 30 semanas, mais desenvolvida, mais evidente aqui com 34 e totalmente desenvolvida com 36, 37 semanas. Por que, Gabriel, que esse cérebro tem uma função tão diferente desse outro? Porque a anatomia é completamente diferente. A função cerebral desse cérebro não pode ser igual a desse outro que a gente está vendo na idade do tempo. Um pouquinho de dados de literatura, um estudo avaliado pela doutora Catherine Kleberman avaliou 143 bebês com idade gestacional menor de 37 semanas. Ela quis ver, olha, já que a gente tem tanta informação fazendo eletroencefalografia, será que ela se correlaciona com o prognóstico? Como é que isso correlaciona com o ultrassom, que é o método que a gente sempre faz? Então, ela avaliou nesse estudo, né, a eletroencefalografia nas primeiras semanas de vida e combinou com desfecho neurológico com 3 anos, comparando sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e negativo, do AEG, né, comparado ao ultrassom. E ela encontrou sempre valores superiores do eletroencefalo quando comparados ao ultrassom. Gabriel, quer dizer que eu não posso fazer ultrassom? Não funciona? Não, o ultrassom tem muita valia, a gente sabe disso, mas métodos adicionais vão trazer mais informações ainda a respeito do método. E falando sobre crises epiléticas em prematuros, são frequentes? São. Né? Na literatura como um todo, varia de 4 até 48%. A grande maioria são subclínicas, mais ainda que no CNS termo. Pacientes com hemorragia grave têm risco ainda maior. E a mesma história, maior seizure burden, mais crises convulsivas tem associação com o pior prognóstico. E o monitoramento eletrográfico aumenta de forma muito importante a acurácia para avaliação das crises. Vamos ver um caso clínico, um prematurozinho extremo, adequado, muito baixo peso, 26 semanas de desafio, 740 gramas. Esse peso não é tão ruim para a cidade gestacional, mas é um bebê muito crítico, a gente sabe disso. Né? E quando estava fazendo monitoramento, identificou esse padrão. Né? Aumento súbito da amplitude mínima e máxima, ondas picon-onda, a criança está tendo crises convulsivas,
Se a gente enxergar, nenhum tipo de movimento vai acontecer na grande maioria das vezes. Depois, né, depois desse achado, foi feito um novo ultrassom que identificou uma hemorragia grau 4 bilateral, né, muito possivelmente todo insulto, justificando todas essas crises. Evoluindo rapidamente para a questão do cardiopata, um grupo de muito risco. Né? A gente sabe que os estudos demonstram que essa população tem risco para injúria cerebral no pré, no intra e no pós-operatório. Né? Onde a gente traz aqui um estudo bem interessante, onde o GUM avaliou uma corte de 150 bebês com cardiopatia congênita complexa, TGA, hipoplasia de VE, estenose aórtica, cortação, no pré, no intra e no pós-operatório. Ele avaliou o neurodesenvolvimento dessas crianças com 2 anos e quis ver, olha, como é que o achado eletrográfico que eu fiz nesse começo, nesse período perioperatório, se relacionou ao neurodesenvolvimento dessas crianças. Primeiro, encontrou que 30% dessas crianças tinham crises convulsivas, sendo apenas 1/4 com algum tipo de manifestação clínica. Esse número não nos assusta mais, né? Ele chamou de recuperação para o traçado contínuo, mais ou menos que nem a gente viu no asfixiado, no momento do maior insulto, no momento da cirurgia da SEC, quantas horas demorava para retornar ao padrão contínuo de normalidade. Se fosse maior que 48 horas, isso estava associado a mau prognóstico neurológico, score cognitivo e motor. E se esse tratado não recuperasse em até 7 dias, isso estava muito associado a óbito. Só um caso clínico, um pós-operatório, um bebê com uma TGA, CIV, um pós-operatório de bandagem plastia da pulmonar. Né? Aqui a gente enxerga que ele tem o traçado de onda espícula a onda, ele tem aquele aumento súbito da amplitude mínima e máxima, ele está tendo crise convulsiva, mas quando a gente enxerga a criança, e assim que eles voltam no pós-operatório, é impossível, ao olhar somente para a criança, falar que está tendo crise epilética ou não. Essas crises precisam ser tratadas a fim de proteger o cérebro. E para a gente terminar a parte, né, a gente vai falar rapidamente de manejo clínico. Né, a gente fala de sepse, por exemplo, se o bebê tem sepse grave, será que ele tem chance de ter risco ou alteração eletrográfica? Eu sempre gosto de pensar no racional de crianças mais velhas quando a gente avalia. Sepse grave muitas vezes é avaliada por uma alteração do nível de consciência. E quando a gente faz eletroencefalografia, a gente está vendo função cerebral em tempo real. Então, muito frequentemente, quando eu tenho uma sepse importante, consigo enxergar as alterações via eletroencefalo. Né? Esse autor avaliou uma corte de 110 bebês prematuros extremos durante o episódio de sepse. O racional é que um grande percentual desses prematuros tem pelo menos um episódio de sepse e os estudos demonstram a presença de sinais clínicos laboratoriais de sepse estão, sim, associados ao aumento de risco de lesão neurológica. Resultados. 53% desses bebês tinham traçado patológico, surto-supressão. Bianca vai explicar o que é surto-supressão na próxima aula, mas é um traçado patológico, né? E ele chega muito à conclusão, quando eu tenho sepsis, eu tenho muita relação, né, com traçados patológicos, alterações agudas. Falando da parte hemodinâmica, se eu tiver uma alteração hemodinâmica, mexe no eletroencefalo? Para responder essa pergunta, Daniel Chá avaliou uma corte de 92 bebês prematuros, 24 a 28 semanas, relaciona vários assuntos interessantes, o AEG, com fluxo de veia cava superior, output de ventrículo direito, pressão arterial, e o que ele encontrou foi uma associação muito precoce, muito íntima, entre os parâmetros hemodinâmicos alterados com alterações eletrográficas. E aqueles bebês que precisavam de medicação inotrópica, certamente porque tinham, né, instabilidade hemodinâmica, estava associada a pior atividade de base no eletroencefalo, faz todo o sentido do mundo. E aqui a gente tem um exemplo que mostra mais ou menos isso que a gente quer estar tentando falar. A gente tem um bebezinho com sepse, hemorragia pulmonar, né, que ele teve um quadro de choque. Eu quero que vocês vejam a primeira parte desse traçado. Dentro da primeira parte, que estava um traçado contínuo, traçado dentro da normalidade, né? Onde nitidamente, em algum momento, essa criança piorou e depois voltou. O que estava acontecendo? Né? Nesse exato momento, eu lembro de estar olhando para o monitor, isso daqui é uma foto do monitor, perceba, né? A criança estava aparentemente estável dentro da UTI, e eu identifiquei que estava acontecendo isso, essa depressão aguda na atividade de base. Está na hora de reavaliar. A gente reavaliou a criança, ela estava com PA não invasiva, aí eu reavaliei e identifiquei que ela estava hipotensa, estado de choque. Corremos atrás do choque, e quando a gente melhora a criança, quando a gente recupera a parte de hemodinâmica, quem recupera junto, o próprio eletroencefalo, tem muito racional fisiopatológico para tudo isso. Então, para a gente terminar essa parte, com conclusão, asfixia perinatal, prematuridade extrema, cardiopatas apresentam um risco altíssimo para injúria cerebral.
o uso do EEG pode sim auxiliar na indicação de terapias neuroprotetoras, como hipotermia, com uma avaliação mais precisa. Traçados patológicos visualizados no EEG se relacionam à injúria cerebral, podendo apresentar importante relação prognóstica. O EEG é ferramenta útil para a detecção de crises epiléticas em bebês de alto risco, e alterações eletrográficas estão, sim, relacionadas a alterações hemodinâmicas, o que é muito interessante. E para a gente finalizar essa primeira parte, muito rapidamente, nossa experiência, então a gente está trabalhando hoje com a Clínica Santa Helena, com um projeto com a Protecting Brains and Futures, onde a gente vai utilizar um grupo de especialistas que quer difundir e aplicar essas metodologias para prover diagnóstico precoce e neuroproteção em bebês de alto risco. Quais são os objetivos, né, com esse trabalho? Implantar um projeto de telemedicina que visa ensino e treinamento inicial e longitudinal, associado às videoconferências periódicas, auxiliando a implantação do modelo de UTI neurológica. Né? Lembrando que a UTI neurológica não é um espaço físico, ela é um conceito, metodologias, protocolos e equipe treinada, estabelecendo e utilizando justamente esses protocolos, reconhecendo internacionalmente, uniformizando condutas, implantando as metodologias, armazenando os dados de forma importante aí dos quesitos de UTI neurológica e devolvendo para os centros, atuando em uma rede de monitoramento cerebral e neuroproteção com abrangência nacional e hoje até mesmo internacional. Então, como é que funciona? Então, eu tenho um bebezinho, né, na Clínica Santa Helena, ele inicia o monitoramento, toda essa informação sobe para um sistema de nuvem. Eu tenho uma equipe médica remota que está disponível 24 horas por dia, que com alta frequência reavalia esses exames e capaz de prover feedback, discutindo os casos clínicos a qualquer momento, durante aí o período de monitoramento. Só alguns dados só para compartilhar, né, nessa corte, desde julho de 2017 até dezembro de 2020, né, foram monitorizados aí mais de 3.800 crianças, 250 mil horas de monitoramento em 32 hospitais. Perceba que esse número já elevou, né? E a gente fica muito feliz de estar em conjunto com a Clínica Santa Helena, com conexões, 42 mil conexões entre equipe remota e equipe local. De todos esses bebês, 23% são 15 indicações de monitoramento, né? De todas as indicações, 23% dos bebês convulsionaram, e dos convulsionários, 75% tiveram somente crises subclínicas, e mais 15% tiveram crises clínicas e também subclínicas, né? Tal aquele bebê que a gente viu lá no comecinho, que tinha ficado com crises subclínicas depois que tomou o fenobarbital. Ou seja, em 90% dos bebês que convulsionaram, o monitoramento foi determinante em cima da conduta, e já adianto que muitas vezes, ou a principal indicação de crise convulsiva é a suspeita de crises convulsivas, né? Em um grande número de situações, na verdade, na nossa corte, mais de 70% das vezes, a gente consegue descartar as crises, onde, na verdade, eu também mudo a conduta, né? E no final do dia, na unidade, isso, a literatura mostra para a gente, né? Eu vejo mais crise subclínica, uso mais anticonvulsivante? Na verdade, não. Na verdade, como eu avalio com uma acurácia muito maior e deixo de dar anticonvulsivante para uma parcela da população muito grande, no final do dia eu reduzo a dose total de fenobarbital quando eu implanto o monitoramento, e isso é muito real, e a gente tem inclusive alguns casos já na Clínica Santa Helena onde a gente viu esse tipo de situação. Então, para terminar essa apresentação, eu deixo uma pergunta, né? Será que a implantação do monitoramento cerebral pode ser útil no manejo fino dos nossos pequenos pacientes? A resposta fica com vocês, lembrando que o monitoramento ele está incluso dentro de um universo muito maior que da UTI neurológica, que é um programa de prevenção de sequelas neurológicas em recém-nascidos de alto risco. Obrigado a todos e passo a palavra para a Bianca para fazer a apresentação dela. Obrigado, Gabriel. Aí eu vou deixar as perguntas para o final, tá, pessoal? Muito obrigado mesmo pela participação. Vou passar logo para a Bianca, que vai dar continuidade aí na aula. E a gente deixa para o finalzinho. Se alguém já tiver alguma pergunta para não esquecer e quiser ir colocando no chat aí, podem ficar à vontade, ok? Obrigado. Bianca, fica à vontade. Então, vamos lá.
como o Gabriel já retomou um pouquinho, né, e a gente também teve no treinamento, né, a gente tem bem claro aí, bem fresquinho, as indicações. Então, o que a gente veio hoje para pontuar com vocês é vocês se familiarizarem um pouco mais com o que é isso que aparece na tela, né, e cada vez mais a gente dar autonomia para vocês saberem reconhecer também e não ficar tão dependente só da equipe do laudo, né. Então, primeiros passos para a interpretação do AEG. Primeiramente, é toda a história, né? A gente conseguiu isso muito bem com vocês, né? Que é a parte do preenchimento da ficha de identificação. Então, a gente precisa saber que tipo de bebê que a gente está monitorizando, idade gestacional, qual que é o diagnóstico, até para poder dar um feedback mais rápido, né, para vocês e qual o tamanho dessa injúria, né? Então, é importante tanto para vocês quanto para a gente. Seguido de montagem e impedância, que é algo que eu falei um pouquinho com vocês também no treinamento. Nós vamos seguir para atividade elétrica cerebral de base, que é, como o Gabriel falou, a função, né? A saúde do cérebro, o ciclo sono e vigília, as crises epiléticas, simetria, que foi algo também que eu pontuei com vocês no dia do treinamento, e evolução e estabilidade. Então, só passando, retomando de novo um pouquinho o que é o AEG, né? Não vou me demorar muito, porque a gente já falou bastante. Mas é um eletroencefalograma de amplitude integrada, né? A gente usa 1 ou 2 até 3 canais, onde a tendência do AEG e a amplitude mínima e máxima são analisadas ao longo das horas, ou seja, como eu tinha falado também para vocês no treinamento, ele pega cada 15 segundos que a gente tem do eletroencefalograma bruto e vai fazer um tracinho com a amplitude mínima desses 15 segundos e a amplitude máxima. E vai trazer para a gente esse traçado em azul, que eu acho que vocês viram bastante aí com esses 3 casos. Como se processa o EEG, então ele é o mesmo, né, como o Gabriel falou, são complementares, né, a gente usa bastante do EEG e do vídeo EEG. O sinal vai ser captado pelos eletrodos que a gente coloca no couro cabeludo, passa um filtro, né, isolando os sinais, e aí ele vai fazer essa compressão, novamente, como eu falei, de amplitude mínima e máxima, em uma escala semi-logarítmica. A gente vai retificar os picos, né? E isso vai ser plotado em um gráfico, que esse gráfico corre com essa velocidade de 6 centímetros por hora. Né? Então, essa é uma tela que mostrei para vocês no dia do treinamento e é basicamente a nossa interface. Então, esse de cima é o AEG, que nada mais é que o eletroencefalograma que está aqui embaixo com tempo comprimido, tá? Então, a cada 15 segundos ele faz um tracinho, né? Plotando aqui, ele está mostrando a amplitude mínima e máxima nesse gráfico aqui em cima, basicamente para explicar como que ele funciona. A interface, então, não muda muito, né? Somando, a gente coloca o vídeo, como eu expliquei também já para vocês, a importância do vídeo, até para a gente poder diferenciar, como o Gabriel falou, de possíveis artefatos ou movimentos que simulem aí uma crise, então essa é a importância do vídeo, né? Ele é uma ferramenta a mais, até também para a gente poder correlacionar se essa foi uma crise clínica ou subclínica, né? Que na maioria das vezes a gente se surpreende de ver que não tem clínica alguma. Então, vai sempre ser dessa forma, o AEG aqui em cima com o EEG bruto aqui embaixo, né? Lembrando da correlação dos canais, então cada linha do AEG vai estar representando um canal que nós estamos avaliando aqui do bruto embaixo. Como o Gabriel falou, ela é uma escala semi-logarítmica, né? Então, a gente começa no mesmo espaço, a gente tem a escala de 0 a 5, 5 a 10 e depois de 10 a 100 numa escala menor. Por que isso, né? Porque o AEG, o nosso foco são os recém-nascidos e neles a atividade elétrica deles se concentra mais nesse período de 5 a 25 microvolts. Então, por isso que a gente traz ela maior, porque é onde se concentra a nossa atividade de base, né? E para as crianças maiores, aí sim ela já subiria, mas que não é o foco do AEG, né? Então, segue aí a escala semi-logarítmica. Tempo comprimido, como eu já falei algumas vezes, né? Então, a cada 15 segundos do eletroencefalograma bruto, a gente vai ter um tracinho, né? Isso vai permitir para a gente, no AEG, que 6 centímetros do traçado correspondam a 1 hora, né? Então, é tempo comprimido.
só retificando, né, reiterando mais uma vez, a escala semilogarítmica, então é isso aqui que a gente acaba tendo, né? O AEG no recém-nascido vai se concentrar aqui nesse intervalo, então por isso ela ser maior, para a gente poder enxergar melhor, e tempo comprimido, como o Gabriel também mostrou, aqui num pequeno espaço, né, da tela do computador, a gente tem aí 1, 2, 3 horas de traçado, né, diferente de um eletroencefalo com 12 canais, que a gente tem aí páginas e páginas de ondas, né, para avaliar. As vantagens do AEG, então, só, né, acabar me repetindo aqui o que o Gabriel já falou, é uma monitorização contínua à beira-leito, é não invasivo, a gente consegue avaliar a função do cérebro em tempo real, então, a depender da injúria, né, você não precisa agendar um exame, você não precisa depender de nenhum outro, né, radiologista, de absolutamente nada, você tem ela ali do lado, não invasiva, e vai te ajudar tanto em resposta de medicação, né, de anticonvulsivante, até de, como o Gabriel mostrou no exemplo, de manejo de choque, por exemplo, né, então permite a detecção tanto da função do cérebro em relação à clínica desse paciente, quanto a detecção de crises epiléticas, que é o que fica todo mundo mais ansioso, né, para detectar, mas lembrando dessa importância da função, né, em tempo real. Além de tudo isso, como o Gabriel também pontuou, a gente tem essa relação prognóstica a curto e longo prazo, a depender, né, da evolução desse traçado aí em 48, 72 horas para um bebê asfixiado, nos cardiopatas, né, tem toda uma relação e vários estudos já comprovando essa relação tanto a curto e longo prazo. Aqui só mais uma vez, né, mostrando tudo que a gente coloca na interface, então o traçado do AEG, o eletroencefalograma bruto e o vídeo, né, que vai dar essa tela aqui embaixo, que é o que vocês viram quando a gente monitoriza. Tudo isso para uma melhor acurácia, maior sensibilidade e especificidade e descartar artefatos, né, principalmente pelo vídeo. Quando a gente... Aí vocês vão me perguntar como que a gente faz, né? Por onde eu começo, né? Eu vejo essa tela com um monte de informação, um monte de onda, um monte de traçado, por onde a gente começa, né? Então, basicamente, a gente segue essa ordem, eu vou destrinchar uma por uma. A gente começa pela atividade cerebral de base, tá? O que é a atividade cerebral de base? É, como o Gabriel falou, é a saúde do cérebro naquele período de tempo, né? Como ele está. Aqui ele vai ser dividido, a gente tem 2 tipos de padrões, a depender da idade gestacional, considerados normais, né? Então a gente tem o padrão contínuo de voltagem normal, que é o considerado adequado para bebês a termo, e a gente tem o descontínuo de alta voltagem, que seria também o considerado normal para bebês prematuros, né? Seriam os únicos 2 traçados considerados normais, né? Mas sempre lembrando, a idade gestacional, toda a história do paciente é importante. Um bebê termo com um traçado descontínuo é normal, Bianca? Não, não é normal, né? Nós vamos passar um por um. Temos o traçado aqui em surto-supressão, que já seria patológico, o traçado de baixa voltagem, contínuo de baixa voltagem, que também é patológico, e aqui o chamado gravemente deprimido ou isoelétrico, tá? Aqui ele traz também, é uma foto boa, né, para poder ter aquilo ali na mão, no caso, né, nesse começo, para poder ter a gradação aqui, para poder classificar esse tipo de traçado, mas eu vou passar um por um. Então, começando pelo padrão contínuo, como eu disse, é o traçado que a gente espera encontrar em pacientes termo, né, em bebês a termo, com o ciclo sono e vigília, né, esse seria o ideal. Como que a gente classifica esse padrão contínuo? Então, eu vou pegar aqui a minha amplitude mínima, lembrando que é isso que o AEG faz, eu vou avaliar a amplitude mínima e máxima naquele trecho. Então, amplitude mínima aqui, acima de 5, né? Com a amplitude máxima acima de 10, né? Então, aqui claramente a amplitude máxima passou tranquilamente acima de 10, e aqui também claramente a amplitude mínima passou, tá aí acima de 5 durante todo o meu traçado. Aqui, inclusive, dá até para ver um pouquinho de ciclo sono e vigília, mas vou deixar mais para frente para não confundir. Seguindo do padrão descontínuo, que, como eu disse, ele só é normal para o bebê prematuro, né? Num bebê a termo, ele já é considerado patológico.
Então, o que muda é que a minha amplitude mínima vai ser abaixo de 5, mas a minha amplitude máxima persiste acima de 10. Então, a diferença entre o contínuo e o descontínuo vai ser pela amplitude mínima, né? Então, se ela, majoritariamente aqui, também um traçado que está bastante claro, que a amplitude mínima ficou o período inteiro, né? Como se seguisse a linha aqui, abaixo de 5 microvolts. Aí o padrão amplitude máxima passou tranquilamente aí também acima de 10. O padrão descontínuo, ele pode ser classificado ainda em descontínuo de alta voltagem e de baixa voltagem, tá? O que vai diferenciar também a amplitude mínima. Aqui, até agora, a amplitude máxima sempre foi acima de 10 microvolts. Aqui, no de alta voltagem, a amplitude mínima é abaixo de 5, porém não menor do que 3. Ela fica aí nesse intervalo entre 3 a 5, tá? Então, essa escala semilogarítmica permite a gente fazer essa diferenciação, que seria o traçado adequado. E o descontínuo de baixa voltagem, a amplitude mínima aí, sim, a gente cai para menor do que 3, né? Lembrando sempre que a amplitude máxima até o momento foi invariavelmente sempre acima de 10. Então, o que diferenciou o nosso padrão contínuo, do descontínuo de alta para o descontínuo de baixa, foi a amplitude mínima. Seguido aqui do padrão em surto-supressão, que aí a gente já começa com os traçados patológicos, né? Dá bem assim, só visualmente a gente já consegue perceber que tem algo diferente. A gente tem um traçado bem comprimidinho aqui embaixo, né? Próximo aí à linha do zero, com mínima variabilidade entre 0 e 2 microvolts, ou seja, que é o que faz que ele fique parecendo desenhadinho próximo ao zero. E, de repente, presenças de surtos que ultrapassam 25 microvolts, mas que não são a sua maioria, né? Diferentemente do descontínuo de alta, a gente tem a gente não tem essa compressão aí próxima à linha de base, ele é todo bem distribuído. Aqui não, ele tem essa compressão aqui próximo à linha de base entre 0 e 2 microvolts, com presença desses surtos, né? Passando aí de 25 microvolts, lembrando mais uma vez, esse é um padrão patológico para qualquer idade gestacional. Temos o padrão de contínuo de baixa voltagem, seguindo aí nos padrões patológicos. Aqui a gente já mexeu, diferentemente do que a gente tinha até então, na amplitude máxima. Então, aqui a minha amplitude máxima vai ser menor do que 10, diferente do contínuo de voltagem normal. E a amplitude mínima menor do que 5. E, por último, o nosso padrão isoelétrico, né? Que seria o padrão mais grave aí que a gente pode ter. É um traçado gravemente deprimido, indicando inatividade elétrica e provável injúria cerebral grave, né? Caso esse paciente não esteja sob efeito de sedação. Muitas vezes a gente vê esse padrão pós administração de medicação anticonvulsivante, com posterior recuperação. Mas, se o paciente mantém esse traçado, né, por toda a monitorização, muito provavelmente está relacionado à injúria cerebral, com amplitudes aí sempre abaixo aqui, né, bem comprimidinho. O surto, como vocês podem ver, isso aqui não são períodos de surto, né, bem diferente do traçado anterior, a gente não tem, nem chega a passar de 25, então realmente é um cérebro bastante lesionado. Seguindo depois da atividade de base, o que a gente vai olhar vai ser o ciclo sono e vigília. Então, como o Gabriel falou, o período de sono profundo e superficial, né? Isso mostra para a gente também a integridade desse cérebro que a gente está avaliando. Então, como que eu reconheço esse ciclo sono e vigília? Ele pode ser, né, desde imaturo, como o Gabriel mostrou, naqueles bebês mais prematuros, como desenvolvido, que é esse da foto aqui abaixo. Então, a gente consegue ver que tem períodos mais cheios, né, mais gordinho, que a gente fala, com períodos um pouquinho mais rarefeitos, né? Então, isso aparecendo de forma cíclica é o que caracteriza o ciclo sono e vigília. Então, aqui a gente tem, né, um traçado um pouquinho mais comprimidinho, um pouco mais concentrado, com o traçado um pouco mais rarefeito e isso se repetindo, né, aqui nas laterais. E isso caracteriza o ciclo sono e vigília desenvolvido. Aqui mais um exemplo, né, só para conseguir ver melhor essa variação cíclica de traçado rarefeito com traçado mais gordinho, traçado mais rarefeito, traçado mais gordinho, tá?
para a gente considerar que isso seja ciclo sono, né, precisa estar com duração superior a 20 minutos. Então, né, não basta eu olhar ter acontecido uma vez só essa variação cíclica, sendo inferior a esse período. Precisa ter esse período superior a 20 minutos. Aqui a gente tem 1, 2, 3 horas aí dessa variação cíclica. Então, ficando bastante fácil aí da gente conseguir interpretar esse ciclo sono. Ciclo sono imaturo, então, como o Gabriel falou, né, a gente tem essa maturação lenta cerebral. Então, no prematuro, principalmente prematuro extremo, se é monitorizado muitas vezes, a gente consegue ver bem essa oscilação também. São variações sinusoidais entre as bandas de amplitude, mas vocês conseguem perceber que não é tão claro igual aquele que a gente viu anteriormente, né? Ele tem aqui esses trechos que ele fica mais rarefeito, com trechos aqui que ele tá mais gordinho. Ele fica mais rarefeito de novo, fica mais gordinho. Não é tão fácil de reconhecer quanto o desenvolvido, mas não deixa de ser um ciclo sono e vigília, mostrando aí pra gente maturação e um cérebro saudável. Aqui só pontuando, né, o que eu já mostrei. Aqui, só para pôr aí em prova para vocês verem a diferença, aqui não temos ciclo sono e vigília, né? Nem desenvolvido, nem imaturo, não tem ciclo algum. A gente só tem desde o início um mesmo padrão, né? Aqui, classificando, a nossa amplitude máxima está maior que 10 e a nossa amplitude mínima aqui ficou abaixo de 5. Então, caracterizando aqui um traçado descontínuo de alta voltagem, né? Porque nós temos a amplitude mínima, apesar de menor que 5, maior que 3. Né? E sem nenhuma variação cíclica aqui, né? Um traçado basicamente monótono, né? Desde o início do exame, sem nenhuma variação. Além da atividade de base, ciclo sono, a gente dá sequência e a gente vai avaliar a tão que a gente anseia tanto, a crise epilética, né? Como é feito o diagnóstico de convulsão neonatal? Por um eletroencefalograma convencional por 1 hora, mas que todo neonatologista sabe que é um método limitado na população neonatal, por dificuldade de, primeiro, tamanho da cabeça do bebê, até às vezes por você conseguir transportar esse paciente para um local que faça, ou até por técnica, né, que pessoas que saibam montar e avaliar. Lembrando que a eletroencefalografia contínua é o método padrão ouro, mas, como aí eu falei, e todos sabemos, é um método de difícil acesso para a maioria das UTIs neonatais. Então, o AEG veio para facilitar e ser esse mecanismo, essa ferramenta que a gente tenha à beira-leito. Então, como que eu vou saber o que é uma crise no AEG, tá? A gente, a princípio, não vai olhar para o bruto, nós vamos olhar para o AEG, que é o tempo comprimido. E nós vamos buscar elevação súbita das amplitudes mínima e máxima. Então, eu vinha vindo aqui numa linha de 10, de repente eu tenho um aumento súbito. Vinha vindo na linha de 10, outro aumento súbito. Nesse traçado, a gente tem alguns aumentos súbitos da amplitude mínima e da amplitude máxima, né? Aí você vai me falar, com isso eu já consigo garantir que é crise? Não, a gente nunca avalia sozinho, nem o AEG, nem o EEG, assim como também não vamos olhar só o vídeo também. Então, aí daqui a gente vai buscar no bruto. Aqui a gente tem outro traçado, também só mostrando, esse é um traçado bem mais grave, né? Que é o que a gente chama aqui de dente de serra, que seria um traçado de mal epilético, que vocês podem ver que a cada basicamente aí, ó, em 1 hora, quantidade de crises, né, de aumentos súbitos que a gente tem aqui, né? Mas, de novo, a gente nunca vai avaliar ele sozinho, né? A gente sempre vai procurar o bruto. No eletroencefalograma bruto, como é que eu vou reconhecer essa crise? Então, ele é um evento eletrográfico anormal, ou seja, é uma onda que vai variar do que o paciente vinha apresentando anteriormente, tem que ter início e término bastante definido, vai consistir de ondas agudas ou rítmicas repetitivas, sustentadas e evolutivas. Então, o que é isso? Essa onda tem que ter um início, ela tem que aumentar em amplitude, em frequência e algumas vezes em localização, ou seja,
dos canais que a gente está vendo e tem que durar mais do que 10 segundos. O Gabriel já falou bastante aqui também do impacto da neuromonitorização, e a gente também comentou no treinamento, mas vai detectar essas crises subclínicas, que são a sua maior parte. Ela traz para a gente redução da dose total de fenobarbital administrada, porque muita gente pensa o contrário, né? Putz, eu vou monitorizar, então agora eu vou detectar mais crise, eu vou usar mais fenobarbital. Na verdade, não, né? O que foi visto já em diversos estudos é que a gente tem uma redução da dose total, além da redução em 5 dias do tempo do uso de anticonvulsivante, né? Lembrando que a maioria das crises epiléticas no recém-nascido são resposta a um insulto agudo, né? Não necessariamente esse paciente é um epilético, né? Então, é mais uma resposta a uma injúria aguda, e aí a gente consegue observar essa redução do tempo do uso de anticonvulsivante exatamente por esse motivo. Redução de alta hospitalar recebendo anticonvulsivante. Mais uma vez, o paciente não é epilético, né? Eu consigo, do mesmo tempo que eu coloquei o anticonvulsivante, eu posso tirar e monitorizar mais uma vez esse paciente, né? Colocar o EEG de novo, né? Caso o EEG convencional não seja tão fácil na minha unidade, então eu reduzo a alta hospitalar de quem recebe de 70% para 37%, né? Basicamente, aí reduzir pela metade, né? A monitorização com protocolo de tratamento bem estabelecido reduz também o tempo de internação hospitalar em 9,7 dias e a gente reduz o estado de mal epilético, que foi aquele que eu mostrei, de 46% para 36% dos casos, né? Pensando que a gente tem crises subclínicas, o mal epilético entra nisso daí também, vai ser subclínico, então a gente consegue reduzir o estado de mal também. As crises epiléticas, elas podem ser isoladas, elas podem ser repetitivas ou podem se enquadrar comumente no estado de mal epilético. Aqui, como a gente, né, como previamente a gente tem o traçado, o AEG aqui em cima, eu vou sempre buscar por alteração da amplitude mínima e máxima. Opa, aqui eu tenho uma e aqui eu tenho mais uma. Ah, Bianca, consigo garantir que é crise? Não, a gente sempre vai olhar no bruto. E quando eu venho aqui no bruto, o que eu tenho? O nosso traçado de onda, espícula, onda. Não sei se vocês conseguem ver tão claro que a morfologia da onda vai mudando. A gente tem mais de um canal, ou seja, a gente tem C3, P3, tem P3, P4. Ela está aumentando de amplitude, ou seja, o tamanho que essa onda tem. E está durando com certeza aqui mais do que 10 segundos. A gente tem um relógio aqui comprovando. E só para sustentar tudo que a gente vem falando, o vídeo aqui não tem nenhuma manipulação e o paciente está completamente sem nenhuma manifestação clínica. Né? Agora acho que ficou bem claro, ó, a mudança da onda. Aqui esse paciente, provavelmente essa convulsão foi bastante prolongada aí, né? Se você pensar que aqui é um trecho de 1 hora, né? Foi uma convulsão prolongada. Seguindo aqui para outro exemplo, né? De novo, temos aqui o AEG, temos o nosso vídeo, temos aqui a interface do eletroencefalograma bruto. A gente vem sempre seguindo a linha de base, de repente tem um aumento súbito. Temos outro aumento súbito aqui. Temos alguns aumentos súbitos, né? Aqui, além disso, a gente consegue, inclusive, ver até, ó, o ciclo sono e vigília, que é aquela variação cíclica, né? Então, de períodos mais rarefeitos com o período mais gordinho. Né? Aqui, novamente, ali é um paciente que nem esses aumentos súbitos, na verdade, não caracterizaram crise. Né? Aqui é só uma foto, a gente não tem o vídeo, mas quando a gente chega aqui no eletroencefalograma bruto, a gente não tem aquele padrão de onda espícula onda evoluindo de forma alguma, né? A gente só tem o traçado adequado do cérebro. Aqui é um outro exemplo que, na verdade, é esse mesmo exemplo, desculpa, né? Que a gente entrou aqui para avaliar esse período anterior, a gente estava avaliando um período que estava contínuo, e aqui logo em seguida a gente tem avaliando o aumento da amplitude mínima e máxima.
E aí, quando a gente vai olhar aqui no bruto, a gente tem a presença de onda, espícula onda aqui, né? Durando aqui, então, 0, 1, 2, 3, né? Aqui segundo a segundo, então a gente tem uma duração aí de 10 segundos, com alteração da morfologia, né? Caracterizando aí, sim, uma crise aqui nesse paciente. Aqui, novamente, quando chega, né, no pico, ó, a gente consegue ver bem claro, então ainda é a mesma crise, né? A gente só veio progredindo aí o traçado. E aí aqui ela se encaminhando para o seu término. Até cessar, né? Aqui a gente ainda tem algumas ondas, até ela cessar por completo e retornar para aquele padrão de base. Aqui a gente tem outro vídeo. Então, de novo, né? Vou sempre avaliar. Tem uma amplitude, né, mínima aqui seguindo, vou avaliar aonde ela sobe. Aqui é exatamente nesse momento, ó. Bem a hora que ela sobe é a hora que a gente começa a ter o mecanismo aí de onda, espícula onda, aumentando claramente, né, mudando a morfologia, mudando a amplitude e durando aí mais do que seus 10 segundos. E de novo esse bebê, né, pelo vídeo, a gente completamente assintomático. Ela começa a espaçar. Essa é uma crise bem clássica, bem bonitinha de ser vista aí. Aqui, de novo, né? Aqui já é um bebê que, pelo traçado que a gente consegue avaliar, ele tem inúmeros aumentos aqui, né? Foi um bebê bastante grave que a gente teve, que na verdade ele passou basicamente o tempo inteirinho convulsionando, né? Ó. Apesar daqui acionar para a gente um possível traçado contínuo, na verdade ele tinha um traçado o período inteiro com crise, né? A gente não tinha períodos sadios, né? Então o tempo todo, todos esses trechos, quando a gente foi checar, todos eram crise, né? Essa crise não é tão fácil de ver quanto a outra, mas tá aqui, né? Progredindo, tem a onda, espícula, onda, durando mais de 10 segundos, progredindo, né, em localização, então tem C3P3, tem P3P4, e progredindo também na sua amplitude e morfologia. Aqui é outro paciente também, para a gente poder mostrar para vocês. Então, de novo, né? Venho, olho o meu AEG, né, a linha de base da amplitude mínima. Opa, de repente, tive um aumento súbito da amplitude mínima e da amplitude máxima, né? Vamos olhar no eletroencefalograma bruto. Será que isso é crise? Né? Aí a gente consegue ver e afirmar que, com certeza, sim, temos aí, diferente daquele traçado do AEG anterior, que parecia, né, era um pouquinho mais curtinha, essa fica aqui por um bom tempo até realmente voltar aqui para o padrão, para a atividade anterior. Né? Não deixa de ser crise, de novo, não é tão fácil de ver quanto aquela outra primeira que eu mostrei, mas também tem sua evolução, tem sua progressão de localização e de amplitude e frequência. Aí você vai me falar, que eu falei bastante, o Gabriel também chegou a citar, o artefato, né? Como é que eu vou diferenciar e identificar o artefato? Então, ele também vai elevar a amplitude no traçado do AEG, né? Porém, a hora que eu for olhar no traçado bruto, eu vou ver uma atividade bastante desorganizada, né? E normalmente pelo vídeo a gente consegue associar a manipulação, choro, alguma movimentação desse bebê. Tem alguns artefatos que eles não são tão fáceis de avaliar, né? Principalmente esse artefato de carinho. Então, por exemplo, o pai fazendo carinho em cima do eletrodo, acaba que por vezes simula bastante uma crise, mas lembrando, né?
o artefato ele não vai ter essa progressão, né, de amplitude, de frequência, nem vai ter começo, meio e fim. Ele normalmente é súbito e do mesmo jeito súbito que ele apareceu, ele desaparece subitamente, né? Artefato de eletroencefalo, próprio artefato de circuito de ventilador, né? Tudo isso pode simular, atrapalhar a nossa atividade de base, né? E simular aí alguma crise. Como eu disse, não vai ter essa evolução que a gente vê da crise, desculpa, de frequência, amplitude, morfologia e localização. E por isso a importância tão grande aí do vídeo, né? E do vídeo estar pegando a maior parte que a gente conseguir desse paciente. Aqui é um artefato bem claro, né? Que a gente consegue ver. Ele é súbito, né? A gente tem aqui o aumento de amplitude, né? Alguns aumentos aqui de amplitude mínima e máxima, mas quando a gente vai ver no eletroencefalograma bruto, ó, ele é bem divergente da atividade de base aqui que a gente tinha nesse aqui, e é uma onda que é bem ritmadinha, né? A gente não tem progressão, nem amplitude, nem morfologia, ela segue sempre a mesma, né? Então aqui é um exemplo, por exemplo, de artefato. Como vocês podem ver, ó, os fios aqui, né, nesse bebê estão bastante expostos, não estão isolados pela malha tubular, por isso que a gente prega tanto, né, a importância da malha, colocar a touquinha por cima, né, porque o eletrodo acaba pegando tudo que você tiver de impulso, até funcionamento de berço, né. Então, por isso a importância, provavelmente aqui, porque estava tudo descoberto, a gente acabou pegando aí o artefato. Outro tipo aqui de artefato de movimentação, né, ó, vim aqui no AEG, tive aumento da amplitude mínima e máxima, vou checar no meu bruto. Cheguei no meu bruto, uma atividade completamente desorganizada, né? Aqui nem tem o vídeo para poder ajudar a gente, mas claramente isso daqui não é uma crise, né? São ondas completamente sem sentido, né? Isso aqui normalmente quando o bebê está chorando, batendo, né, esfregando a cabeça no berço, ou quando tem alguma manipulação desse bebê. O artefato de carinho, esse é interessante, a gente queria mostrar para vocês, que ele acaba que ele é o que mais se parece com a crise, né? A gente tem o aumento súbito aqui no AEG, então da amplitude mínima e amplitude máxima. Só que quando a gente vai olhar no bruto, a gente tem as ondas, né? Olha lá, as ondas estão aqui aparecendo, mas a gente consegue ver que elas não têm aquela progressão tão bonita. E quando a gente vai ver no vídeo, a mãe está fazendo carinho bem no eletrodo aqui, simulando como se fosse uma crise. O artefato, por exemplo, do eletroencefalograma, então o A1 e A2 são os que normalmente a gente usa para ficar como referência, né? Então, a gente tem aqui o traçado do eletroencefalo, só que infelizmente nesse exame ele acabou que repercutiu em quase todas as outras derivações, né? Só C3 e P3 que a gente não tem. Então, ó, ele bate certinho com a frequência cardíaca aqui do paciente, né? É um artefato de novo, é uma onda que não progride, né? Nem morfologia, nem amplitude, não tem começo, meio e fim. Esse traçado aqui, provavelmente, esse artefato pelo AEG, ele ficou aí por todo esse período aqui que a gente consegue ver da monitorização. Então, a gente consegue bater certinho, né? Ao mesmo tempo que bate a frequência cardíaca do paciente, tem a espícula aqui no parietal e nos centrais. Artefato respiratório, então pode ser tanto pelo CPAP como o próprio circuito de ventilador, né, quando o paciente está entubado. A gente consegue comparar isso talvez mais factível para quem está à beira-leito, não tanto para quem está do outro lado do computador, mas comparar a frequência do artefato com a frequência respiratória do ventilador, né? A gente pode ter amplitudes variadas, baixa amplitude na ventilação de alta frequência, mas ele vai simular do mesmo jeito, né? Então, a gente vai vir aqui avaliar, tive aumento da amplitude mínima, tive aumento da amplitude máxima, vou para o meu EEG bruto. E aí, quando eu venho aqui,
eu tenho as mesmas ondas que não progridem, né? E, de novo, duram aí um bom tempo, mas não tem mudança de morfologia, não tem mudança de amplitude, né? Apesar de estar presente em 2 canais, né? Provavelmente aqui esse artefato, a gente tem aqui o eletrodo comum em P4, provavelmente era onde estava pegando pior aí o artefato. Artefato muscular, né, também são facilmente identificáveis. Aqui é uma interface um pouquinho diferente da nossa, mas da mesma forma. Eu vou seguir aqui a minha linha de base e, de repente, tem um aumento súbito da amplitude. Vou checar no meu EEG bruto, né? Então, como vocês podem ver mais uma vez, são ondas que não progridem, não tem correlação nenhuma de morfologia, né? São ondas de alta frequência, né? Então, são várias aqui pequenininhas. Isso daqui é o caracterizado artefato muscular. E a gente claramente no bruto, quando a gente acessa o bruto, a gente consegue ver que isso não era uma crise. Aí dentro não seria tanto um artefato, mas é o ponte salina, né, que a gente fala. Então, poxa, tenho aqui um lado captando, né, atividade elétrica e um outro lado que não está pegando absolutamente nada, não tem onda absolutamente nenhuma. Será que é o cérebro do bebê? Provavelmente não, né? Se a gente tem um lado pegando atividade e o outro não, normalmente a gente pede para vocês checarem ponte salina. O que é a ponte salina? É quando, nada mais é, quando a pasta de um eletrodo encosta na pasta do outro. Então, ele não consegue ler o impulso, é uma espécie de curto-circuito aí dessas pastas se encostando, né? Então, a impedância vai estar adequada, né? Porque, afinal, o eletrodo está bem locado com a pasta condutora, mas eles estão se encostando e acabam impedindo aí a detecção do impulso elétrico. Então, além de tudo que a gente já conversou, então, da atividade de base, do ciclo sono, da presença de crises, né, e diferenciar isso do artefato, outra coisa que eu falei para vocês no treinamento é a importância da simetria, né? Quando uma pessoa só monta é mais fácil, mas quando a gente fez um fazendo um lado, o outro fazendo o outro, é importante sempre verificar a simetria dos eletrodos. Então, se eu pus P3, tive que afastar um pouco por conta de uma bossa, o P4 eu também vou ter que afastar na mesma distância que eu afastei o P3, né? Para a gente manter a simetria. O que significa isso, né? Ó, quando eu for olhar o lado direito e o lado esquerdo, eles têm que estar apresentando para a gente o mesmo padrão, né? Aqui eu tenho um padrão contínuo, aqui também com padrão contínuo. A assimetria, a gente pode ver, nesse caso aqui ficou um pouquinho apagadinha a foto, mas a gente consegue ver claramente que são 2 padrões distintos, né? No mesmo paciente, um hemisfério está me mostrando um padrão, o outro hemisfério está me mostrando o outro. Isso provavelmente é por colocação de eletrodo mesmo, né? A gente sempre pede para vocês checarem a simetria do posicionamento. Às vezes nem sempre é possível. A gente tem um paciente que tem uma bossa um pouco mais proeminente de um lado, isso acaba interferindo na leitura do AEG e no traçado que a gente que vai ser apresentado. Aqui a gente tem um padrão aí, né, basicamente quase aí de supressão, né, aquele traçado comprimido aqui, nem que aqui não chegou acima dos 25, e aqui um traçado contínuo de baixa voltagem, né, no mesmo paciente. Então, sempre que tiver um lado diferente do outro, como eu falei, primeira coisa é avaliar o equipamento, né, e o posicionamento dos eletrodos, se estão realmente, precisei afastar um, o outro também está afastado. Como disse também, presença de edema, cefalematoma, às vezes colocar em cima de alguma sutura, isso também pode interferir. E descartadas esses primeiros itens, a gente precisa pensar em lesão unilateral do sistema nervoso central. Então, uma hemorragia que tenha sido só de um lado, alguma isquemia ou alguma malformação. Além de tudo isso, a gente vai avaliar a estabilidade, né? O que é a estabilidade? Então, aqui é o que a gente conseguia ver, né? Ó, como eu falei, o ciclo sono e vigília, né? Ele tem uma evolução, uma variabilidade, né? Não é aquele traçado igual como a gente viu um dos anteriores, que ficou
praticamente igual o tempo inteiro, não tem variação. Esse é um traçado que a gente vê variação de amplitude mínima, amplitude máxima, mas toda sempre dentro do adequado, acima de 5 e maior do que 10. Esse é um traçado que, por exemplo, a gente não consegue ver nenhuma estabilidade, né? Ele é um traçado que começou aqui acima de 10, menor que 5, de repente ele despenca aqui a amplitude máxima, fica isoelétrico, a gente tem, né, inúmeros padrões no mesmo paciente. O que é considerado normal, então, como eu falei lá no comecinho, para um bebê termo, eu preciso encontrar um padrão contínuo com um ciclo sono. Né? Como o Gabriel falou, em bebês asfixiados, a primeira coisa normalmente que a gente vai ver se perder vai ser o ciclo sono. Então, o normal é o padrão contínuo, lembrando, amplitude mínima acima de 5, amplitude máxima acima de 10, e o ciclo sono. Então, aqueles momentos mais rarefeitos com um momento mais gordinho, um momento mais rarefeito com um momento mais gordinho. Isso seria o traçado adequado para um bebê a termo. Um bebê pré-termo, então, também só reiterando o que eu já falei, seria o padrão descontínuo, mas o descontínuo de alta voltagem, ou seja, precisa estar acima de 3, né, entre 3 e 5 amplitude mínima e amplitude máxima se mantendo acima de 10, que é considerado normal para ciclo sono-vigília, então um ciclo sono imaturo, a partir aí de 25 a 26 semanas, e um ciclo desenvolvido a partir de 29 e 30 semanas. Aqui só o que o Gabriel mostrou, né, seria a evolução do ciclo sono, com, né, caminhando aí junto com a evolução da maturação cerebral. E os padrões patológicos, que eu reiterei bastante, né, a hora que eu comecei a explicar, mas só passando aqui de novo, o surto-supressão, que é aquele que a gente, né, que ele fica bem comprimidinho entre 0 e 2 e de repente tem surtos acima de 25, o contínuo de baixa voltagem e o isoelétrico, ou que a gente chama de gravemente deprimido, esses vão ser sempre patológicos independente da idade gestacional. E aqui só para finalizar, o Gabriel já passou também, mas só para ter aqui a nossa tela aí das indicações resumidas, né? Então, o principal que a gente acaba é a encefalopatia moderada, grave ou até a leve, acidente vascular cerebral, as crises convulsivas, né, prévias ou suspeitas, que acabam sendo os nossos principais responsáveis por monitorização, a prematuridade extrema, instabilidade hemodinâmica ou ventilatória, as hemorragias periintraventriculares graves, aí aqui mais dificilmente, né, mas também tem erro inato de metabolismo, as cardiopatias congênitas complexas no período perioperatório, malformação grave do sistema nervoso central, hérnia diafragmática, né, que como sendo outras malformações que podem ser incluídas aqui, infecção do sistema nervoso central ou sepse grave, hiperbilirrubinemia grave, então aquela que é indicação de exsanguíneo transfusão, e aqui pacientes colocados em ECMO, mas que entraria também, né, tranquilamente em cardiopatia congênita complexa ou na instabilidade hemodinâmica. Como a gente já conversou, a duração do monitoramento depende da condição clínica de cada paciente. A gente recomenda aguardar um tempo aí de 24 horas após controle total de crises para suspensão da monitorização, e claro que cada um vai ter sua indicação específica, né? O prematuro extremo, como o Gabriel também colocou, 72 horas. Um paciente que passou por hipotermia terapêutica, idealmente, se não tiver convulsionado, vai ser mantido até 24 horas do término do reaquecimento. Então, aí cada indicação acaba que se individualiza, mas no geral a gente sempre orienta 24 horas com controle total de crises. Só para mostrar para vocês, então, os 3 casos que a gente teve, não sei se todos tiveram a oportunidade de acompanhar, mas nosso primeiro caso, a gente chegou um pouquinho atrasado, né? Porque ele já estava reaquecido, mas um bebê de 40 semanas, um peso aí de 2.985, um Apgar de 4,6, com uma gasometria com acidose, né? Um pH de 7,09, um BED de menos 19. Foi um parto cesáreo por sofrimento fetal agudo, e quando a gente chegou era um bebê que estava com estabilidade hemodinâmica, porém já estava
fora do protocolo, né? Já tinha sido reaquecido e tinha apresentado crise convulsiva durante aí o protocolo de hipotermia, tinha sido realizado fenobarbital. Quando a gente chegou para monitorizar, a gente se deparou com um padrão que deixou a gente mais tranquilo, né? Como vocês podem ver, então, avaliando aqui o traçado, né? Vamos começar pela atividade de base. Então, é um traçado que a amplitude mínima está acima de 5, a amplitude máxima está acima de 10. Então, a gente tem um traçado contínuo. Infelizmente, aqui a gente não conseguiu ver ciclo sono e vigília, né? Aqui foi o início, provavelmente, aqui alguma manipulação, mas a gente não consegue ver aquela variação cíclica, né? Caracterizando o ciclo sono e vigília desse paciente. Mas foi um bebê que passou a monitorização toda sem crises convulsivas, né? E aqui, a gente tem aqui o vídeo, mas tivemos pouco aumento de amplitude, né? Quando a gente foi checar, nenhum caracterizou crise convulsiva. Então, atividade de base contínua, sem ciclo sono e vigília, sem crise epilética. Foi um bebê que eu conversei até com a Patrícia e com o Diego, que com ultrassom de 19 dias de vida tinha um ultrassom normal e um bebê que realmente evoluiu bem, estava em programação de alta, apesar de com fenobarbital ainda, né? O nosso segundo caso clínico, já um pouquinho diferente, né? A nossa indicação foi legal, porque a gente teve aí diferentes indicações. Foi um bebê de 39 semanas, 3.620, Apgar 6,9, foi um bebê que estava em alojamento conjunto e em alojamento conjunto começou a apresentar cianose, né? Foi feito todo a investigação, né? Então, fez eco, fez raio-x de tórax, e aí vamos ver se isso não era crise convulsiva. Quando a gente coloca o AEG, a gente fica bastante tranquilo com relação a esse paciente, né? De novo, nós vamos olhar aqui atividade de base, então, claramente, amplitude mínima acima de 5, amplitude máxima acima de 10, um traçado contínuo, adequado para esse bebê, né? Nela, claramente, a gente consegue ver a variação cíclica, né? Do traçado mais rarefeito com o traçado mais gordinho, caracterizando aí o ciclo sono desse paciente. E o que a gente conseguiu ver foi que não se correlacionou, né? Essa suspeita de crise convulsiva, que seria a cianose dessa paciente, acabou não se confirmando pelo AEG, né? Foi feita toda a investigação e quando tratou para refluxo, essa bebê realmente teve uma melhora aí desses episódios de cianose e recebeu alta hospitalar. E o nosso último caso seria um prematurinho extremo, né? Então, de 910 gramas, 26 semanas, um Apgar aí de 6,8, nascido de parto normal. A gente acabou monitorizando só com 25 dias de vida, por um conjunto aí de indicações. Então, suspeita de crise, o paciente estava num quadro de meningite bacteriana, mas associado a uma prematuridade extrema, né? Mesmo de idade corrigida aqui, a gente ainda tem. Quando a gente abre o AEG, também, de novo, é um paciente que deixou a gente bastante tranquilo, né? Lembrando que ele é um prematuro extremo, então o traçado esperado para ele não é mais o contínuo, seria o descontínuo. E aqui a gente consegue ver, na verdade, os dois traçados, né? A gente tem períodos de padrão descontínuo, então que aqui a amplitude mínima veio para baixo de 5, mas manteve-se acima de 3, então descontínuo de alta voltagem. E temos períodos também de padrão contínuo, né? Trazendo aí para a gente um ciclo sono imaturo, né? Então, tranquilizando a gente que apesar de 3 indicações aí, 3 riscos para injúria cerebral, foi um bebê que monitorizou e passou sem crises com a função cerebral adequada para a idade, né? Então, contínuo com descontínuo, o ciclo sono dá para a gente tentar falar aí que é imaturo, sem a presença de crises, e no momento é um paciente que está terminando aí o tratamento com antibiótico, evoluindo bem em CEPAP. Acho que era isso que a gente tinha para trazer. Bastante coisa. Uma imersão, né? É.